como evitar postagens pesadas, ok? Pode Cristo, pode chegar, pode falar, pode se expressar. Esse é o lugar para você compartilhar. Colossenses 4, versículo 6, diz o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Olha que interessante. Para que saibais como vos convém responder a cada um. Veja que a resposta, ela não é genérica. Cada indivíduo, ele requer uma resposta. Cada pessoa requer um tipo de resposta. Então, nós temos que ter sabedoria para responder a cada pessoa. Imagine certo irmão que no lar é atencioso, na igreja é um ajudador, um trabalho é amável, nas relações com um amigo é agradável, o seu testemunho externo e presencial, né, ele parece ser feito. No entanto, quando este mesmo indivíduo vai postar suas mensagens nas redes sociais, sua postura é inadequada e compromete a sua conduta cristã, pois a sua fala é pesada, acusatória, mal educada e impaciente. E aí a pergunta que surge aqui é: o que leva alguém a dar um bom testemunho na vida real e se comportar de maneira inadequada nas redes sociais? É importante, é interessante que a gente vê que a internet, dizem, né? Diz a cultura popular, é que a internet é terra de ninguém. Isto é, a cultura popular acredita que a internet você pode fazer tudo na internet, o que você quiser. Você não vai ser penalizado, porque você acha, ou algumas pessoas acham, acreditam, que elas podem fazer tudo o que elas quiserem, que elas podem postar tudo o que elas quiserem, que elas podem criticar todos que elas quiserem. E isso não é verdade. Existe um limite, né? E quando a pessoa entra na internet, ela acha que ela pode fazer tudo. Quando ela entra na vida virtual, ela acha que ela pode compartilhar tudo. Ela acha que ela recebe uma mensagem e ela não questiona essa mensagem. Ela recebe lá uma mensagem: água de coco é bom para acabar com o Covid. Mas na vida real, ela não faria isso. Na vida real, ela não diria para uma pessoa, porque ela leu na internet, para tomar um remédio que ela não soubesse se vai ter efeito ou não. Então, e isso é muito perigoso. Isso não deve ser assim. Como a gente deve orientar um irmão que ele é uma coisa na sua vida social, a vida diária, e ele é outra coisa nas redes sociais? Então a pergunta é muito interessante. Olha aí, pergunta se é com acusação. Quer dizer, isso é muito ruim. Você vê lá um irmão postando algo inadequado, então você vai lá e começa a discutir com ele na rede social, né? Começa a falar, a criticar a forma errada dele agir, né? Então, quer dizer, aquele irmão cometeu um erro e você está cometendo outro erro quando você o acusa, né? Então, é aquela famosa frase: roupa suja se lava em casa. Isto é, dois cristãos discutindo na internet, aí entra de repente uma pessoa que não é cristã, que não é crente, e ela às vezes fala assim: se vocês são irmãos em Cristo, estão debatendo, estão discutindo, imagine o que vocês farão com quem não é. Então tem pessoas que excedem. Não que você não possa discordar do seu irmão dentro de uma postagem. Vamos supor que o irmão posta uma frase infeliz, uma frase considerada ofensiva, e aí você deve orientá-lo: olha, irmão, olha só, o irmão postou isso, não é muito bom que o irmão poste isso, vamos tomar cuidado com o irmão posta. Isso sempre de forma bem pacificadora, bem acolhedora, bem ajudadora. O problema que acontece é que as pessoas são agressivas, são violentas, são intolerantes. Então, elas não se utilizam da inteligência para conquistar aquela pessoa que cometeu o erro. Ela não usa a sabedoria, né? Eu dou aula no seminário e essa semana eu falei sobre isso, que o líder ou aquele que propõe ter um bom procedimento em Cristo, ele deve ter a sabedoria, ele deve pensar 3, 4 vezes antes de falar. Então, acusar não deve ser a forma correta de agir diante de uma situação nas redes sociais. Número 2, ele pergunta: como deve orientar o irmão? Com desdém? O desdém é o desprezo, não é?
Então vamos supor, você não merece a minha resposta, né? Você não se compara a mim, né? Não tem os meus estudos, né? Você não tem capacidade de debater comigo. É uma forma de desdenhar, uma forma de rejeitar, uma forma de diminuir a pessoa de forma pública. Né? E você sabe que hoje em dia tudo tem processo, inclusive nas redes sociais. Se uma pessoa pega uma ofensa como essa ou interpreta como uma ofensa o que você diz, ela pode entrar na justiça e provavelmente vai ganhar essa causa. Por quê? Porque há uma forma errada de se agir diante da situação. Ele diz assim, dando apenas sua opinião, né? Aí essas três últimas aqui, você pode somá-las. Olha só, dando apenas a sua opinião, com a Bíblia, com a oração, eu acho que a melhor forma de orientar o irmão é dar a opinião com a Bíblia e com a oração. Isto é, você apresentar a sua defesa daquilo ou aquilo que você acredita, mas de forma sábia e com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas. Olha, irmão, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, a gente vai pagar pelo que a gente fala, né? E de preferência, gente, não de forma pública. Ela quer falar no meio das pessoas, ela quer envergonhar na frente das pessoas. Eu sempre oriento, quando eu tenho uma liderança que eu estou liderando de alguma forma, eu sempre falo, quando você for elogiar a um grupo de pessoas, você sempre elogia em público, sabe? Você vai elogiar o trabalho de alguém fez um trabalho bonito, essa pintura aqui tá bonita, faça em público, com o máximo número de pessoas possível. Isto é, com o máximo de pessoas possível, você divulgar uma coisa boa das pessoas, fazer propaganda de coisas boas das pessoas. Não é, quando for chamar atenção, chamar o público. Hoje em dia isso tem processo, né? Existe processo por calúnia e difamação. Então, as pessoas não têm sabedoria, não têm cuidado, e aí elas sofrem as penalidades jurídicas. Né? O problema é que se utiliza a internet não para ensinar, para orientar, para direcionar. A internet ela é utilizada para acusar. A web ou as redes sociais são utilizadas para acusar uma pessoa. Né? A gente pode até, pelo fato de sermos cristãos, pelo fato de sermos conservadores, ou sermos pessoas que querem conservar os bons costumes, nós seremos chamados de intolerantes, seremos chamados de homofóbicos, seremos chamados de pessoas que não respeitam os outros. Mas, na verdade, nós temos que praticar com muito carinho, com muita parcimônia, falando baixo, falando pausadamente. E isso irrita os detratores, porque eles querem exatamente ter confusão. Aconteceu com um jovem amigo, que até um artista, ele estava postando muitas coisas que eu via a agressividade dele, a violência dele, a forma agressiva com que ele tratava os seus opositores, vamos dizer assim, aquelas pessoas que ele discordava. Em certa ocasião, esse jovem artista chegou e criticou duramente um político muito conhecido no Brasil. Então ele criticou muito duramente, de forma até agressiva, né? Acusando o político de algumas coisas que ele não podia provar. Né? Então ele foi e lançou essa acusação na internet. Eu sou me senti meio papai dele, e aí entrei em contato com ele no privado e falei com ele, olha, irmão, o que o irmão escreveu é muito forte, o que o irmão escreveu pode dar um processo, o irmão é um artista, tá bom? É uma pessoa que depende às vezes de ajuda, né? De igreja, né? de estar na igreja para cantar, para fazer ali o seu trabalho, que é o seu trabalho, quer dizer, é o ganha-pão dele, né? Ele não é apenas uma pessoa que vai na igreja cantar, mas ele é uma pessoa que depende daquela importância para atender as demandas. Então, olha, vou te dar uma sugestão. Você vai na internet e retira aquela postagem. Minha sugestão, você faz o que você quiser, a decisão é sua. Gente, eu fiz isso em particular. Olha que interessante, eu fiz isso em particular. Eu não entrei na postagem dele e falei, você agiu errado, você tá arranjando problema pra você, tá arranjando sarna pra se coçar, tira essa postagem. Não, eu chamei ele no particular e falei com ele, orientei ele, falei, olha, eu te dou uma sugestão, você faz o que você quiser, mas olha só, essa sua postagem foi muito infeliz, não faça isso, que isso não vai ser bom pra sua carreira de artista. E ele foi, eu não sei se ele tirou, eu só sei que eu dei o meu recado. Muito bem, passaram-se aí uns 2 meses aproximadamente, ou até menos, eu acho que um mês. Ele foi convidado para cantar numa grande igreja, num grande local, onde iam ter vários artistas, vários
cantores, né? Várias atrações, vamos dizer assim. Dentro dessas atrações tinham pastores, tinham cantores, cantoras, conferencistas. E na noite que ele foi cantar, coincidentemente, este político que ele criticou veementemente na internet estava no evento. Olha só, Jesus faz as coisas. Então o que aconteceu? Esse político, durante o evento, né, antes do evento, existia uma espécie de um camarim, né, existia um espaço físico onde os artistas e os pastores ali, antes de entrar para o palco, que era muita gente, né, tinha muitas pessoas convidadas, o evento era grande, de várias horas de evento, né, tipo aqueles eventos que começam meio-dia e vai até as 8 da noite, e tinha ali um ambiente para que os artistas ficassem e conhecessem os pastores, as pessoas que iriam estar no evento. Então ele, naquele horário que ele ia cantar, ele estava lá, fazendo o lanche dele, com as pessoas, conversando, conhecendo as pessoas, e justamente esse político que ele criticou, justamente esse político que ele falou mal, justamente esse político que ele fez uma postagem forte e agressiva contra ele, esse político ali estava. Olha só, olha que história, gente. Esse político ali estava e ele, de alguma forma, alguém apresentou ele a esse político. E esse político, esse meu amigo, ele é muito simpático, é uma pessoa que ele muito carismática, né? Então esse político gostou do meu amigo. Olha só que interessante. O político gostou do meu amigo. E aí começou a conversar com ele. E aí, gente, que esse político que é pastor, ele fez? Ele entrou fez uma live, fez uma transmissão ao vivo durante este momento de descontração. Pegou o CD desse meu amigo, né? Vamos supor que isso aqui, vamos lá, pegar aqui um papel para o seu CD. Sei lá, vou pegar essa bolsa, minha pastinha, pegou assim e falou assim: olha, gente, vocês seguem minhas redes sociais, eu tenho 5 milhões de pessoas nas minhas redes sociais, e aqui está o disco do meu amigo. Meu amigo canta muito, é um grande artista, é um grande servo de Deus, então comprem o disco dele, convidem ele para ir na sua igreja. Olha, eu estou falando agora para 5 milhões de pessoas que me seguem no Facebook. E aí, esse meu amigo, provavelmente, né, ele não me falou nada, mas ele se sentiu provavelmente, talvez aí, envergonhado pelo que aconteceu. Olha só que terrível, né? A pessoa que tinha falado mal mês anterior estava divulgando o CD dele, divulgando o trabalho dele. Eu não sei o que aconteceu depois, eu não sei se porventura ele teve um aumento em convites para ir à igreja, não sei, eu não posso dizer isso, mas que isso foi uma resposta, né, a ele, foi uma resposta, e ele viu que realmente a gente deve tomar cuidado com o que a gente fala. Para a gente acusar uma pessoa de ladrão, de corrupto, a gente tem que ter provas, isso tem que estar bem comprovado, né? Então nós devemos tomar cuidado, ter sabedoria, buscar de Deus a sabedoria para gerar e assim gerar frutos que sejam abençoadores, não sejam frutos acusatórios, que nós possamos usar a internet com sabedoria, que, como diz aquela lição, né, evitar as postagens pesadas, né, utilizar as redes sociais como instrumentos de evangelização, isto é, quando nós abrimos a nossa boca para falar de Cristo, por exemplo, as minhas redes sociais devem postar, eu procuro postar diariamente, eu tenho às vezes dificuldade de tempo de escrever, mas eu procuro postar algo que vai abençoar as vidas, que vai trazer uma diferença, fazer uma diferença na vida das pessoas, que vai trazer mudança na vida das pessoas. Não adianta eu postar algo sem nexo e sem sentido. Eu quero agradecer você por ter ficado com a gente aí na nossa aula, tá bom? Fique na paz de Jesus, até a próxima, tchau, tchau.